grande preocupação, como ela disse, assim, que as famílias já pensam na faculdade, parece que a preparação do ser humano, ela vem na hora que a criança é alfabetizada. A gente percebe ali que as famílias, elas pensam assim, vou colocar em qualquer escola aqui, a mais barata, a mais fácil para mim e tudo, porque quando ela for para o primeiro ano do ensino fundamental, aí ela vai para a escola, que ela vai seguir aí até o final, e essa escola que vai ser escolhida com mais cuidado. E o que você tem a dizer também, Fernanda, sobre esse início, às vezes, das famílias considerarem que o início começa quando a criança aprende a ler e escrever? Eu concordo muito, Letícia, com o que a Cecília está dizendo, né? E tem até um meme muito interessante que fala que a educação infantil é mais importante do que o ensino universitário, mas que a gente não está preparado ainda para essa conversa. Acho que vocês já ouviram, né? Uhum. Então, hoje a gente vai desconstruir um pouco esse meme, trazendo, né, alguns pontos importantes para a gente pensar sobre essa escolha. Né? A educação infantil, sem dúvida nenhuma, hoje, ela integra, né, a primeira etapa da educação básica desse país. Né? Então, ela tem um currículo próprio. As crianças têm exatamente os fazeres que são necessários para a constituição da sua identidade, da sua formação da sua formação integral, né? Então, a gente sai daquela ideia de uma escola que era uma creche, onde era um depósito de crianças, onde, vou deixar meu filho ali e para ele ficar só brincando, né? Uhum. Hoje a gente entende que o brincar, ele é constitutivo das aprendizagens da criança, o brincar é a própria linguagem da criança, e a escola de educação infantil tem que estar preparada para trazer esse brincar para uma dimensão que faça sentido para as vivências da criança. Então, desconstruir essa ideia de que a educação infantil pode ser qualquer lugar, pode ser qualquer... né? A gente fala do depósito da criança porque essa é uma visão muito assistencialista que se tinha e que ainda hoje permanece na sociedade, para uma visão hoje de um espaço que é preparado para acolher, né, toda a potencialidade que envolve o desenvolvimento infantil. Então, eu concordo demais com a Cecília quando ela diz que a infância é um portal, e a educação infantil, eu acho que a escola de educação infantil precisa ser esse portal para essa entrada da criança e para que ela se desenvolva ali de forma plena. E as famílias precisam apostar nesse investimento, que eu acho que ele está além de valores financeiros, aquisitivos, né? Ele está ali dizendo de princípios que estão sendo construídos. Eu acredito nisso. E, Fernanda, essas habilidades que elas são desenvolvidas na escola, elas têm que ser muito bem pensadas, você já sabe disso, que você, inclusive, é formadora das nossas professoras, né? Elas vão ser desenvolvidas para o futuro, né? Então, assim, a escrita e a leitura, elas vão chegar desde o berçário, desde as práticas escolhidas ali pela escola, as vivências significativas, a importância da gente não enxergar a educação infantil ali como um treino, como um lugar ali de folha, de exercício atrás de exercício. Não é isso, Fernanda? Esse é o outro mito que a gente precisa também de romper com ele. De que a escola de educação infantil, ela é preparatória para o ensino fundamental. Então, não tem nada disso, gente. A escola de educação infantil, ela é por si só, né, um grande instrumento que tem toda a potencialidade ali para o desenvolvimento da criança, para entender a criança no momento em que ela vive, em que ela está. Então, a gente tem hoje um repertório próprio para o trabalho com os bebês, para as crianças de 1 ano, para as de 2, para as de 3, para as de 4, até as de 5, né, ali na transição com os de 6. Então, é entender que a gente tem hoje outros referenciais que compreendem profundamente o processo de desenvolvimento global de uma criança, e a escola de educação infantil vai atuar dentro dessas dimensões, sem ficar somente no treino, né? E a gente pensa que é todo um contexto, né? Que vai desde a ambientação das escolas, desde o mobiliário, né? A gente hoje... Você entra numa escola, gente, que tem só mesa e carteira, desconfie, né? Desconfie, porque qual que é a concepção que está por trás daquela escola? A criança vai ficar sentada ali o tempo inteiro e vai ser direcionada a muitas atividades de treino. Então, uma escola de educação infantil precisa de ser um espaço que acolha
o movimento, o pensamento, o desenho, todas as linguagens das crianças. Eu acho que esse é um ponto importante para a gente conversar, né? Legal. Sabe uma coisa que me veio aqui escutando vocês falando, né? Eu tô aqui na área da psicologia infantil, então trabalho muito com mães, com pais que chegam com as demandas dos filhos e me debruço muito sobre os estudos mesmo, sobre a infância, primeira infância, sobre pré-adolescência, e saiu uma pesquisa recente, né? No ano passado foi publicada pelo SUS, que houve um aumento, né, absurdo assim nos casos de crianças, de pré-adolescentes, com quadros de ansiedade e depressão, e que ultrapassou, né, os casos de adultos. Isso acho que é um dado muito relevante. Quando eu, no meu micro ali, né, nos atendimentos que eu faço, das pessoas que chegam para mim, quando eu vou investigar, né, a história de vida dessa criança de 8, 9, 10 anos, eu trago um olhar ali para a história de vida, e é impressionante como, assim, normalmente, né, é uma criança, um pré-adolescente que lá atrás, na primeira infância, não teve a possibilidade de vivenciar o que de fato é natural, é esperado, é saudável, né? Que é uma educação de escuta, onde esse brincar livre, ele é visto, onde o brincar e o brincar livre são vistos como espaços de pura construção, de pura potência, mas normalmente são o quê? Aquelas crianças que foram já treinadas, antecipadas, né, para uma leitura, para uma escrita, no momento em que, do ponto de vista da coordenação motora, até do ponto de vista do desenvolvimento cognitivo, ela não está preparada, né? Quando eu acelero, os adultos acham lindo, porque olha, meu filho já tem 4 anos, 5 anos, já está na letra cursiva. Mal sabe ele que essa antecipação, né, lá na frente vai ter um custo. Sim. Né? Outra metáfora aqui é da lagarta, né, que está no casulo. Outro dia eu vi um vídeo, né, e vi um documentário falando sobre animais, porque os meus filhos amam. E aí uma experiência que fizeram, né, enfim, para ensinar para as pessoas, mas que em um momento eles tiraram a lagarta do casulo, facilitaram a saída dela do casulo, para ela virar borboleta mais rápido. Anteciparam, né? Anteciparam. E a outra ficou no casulo ali, que demora a sair do casulo, né? É demorado aos olhos do adulto, do humano, né, que quer ver tudo pronto. Mas a borboleta que demorou, ela conseguiu voar. A que foi ajudada não consegue, porque o esforço para sair do casulo, que demanda tempo, é que tira um líquido ali, que, né, que ele, uma vez que tira, a borboleta pode voar, ela pode bater as asas, mas quando eu facilito e eu tiro, ela não fez o esforço. A borboleta que foi facilitada, ou antecipada, ou apressada, ela não conseguiu voar, né? Então, acho que é um pouco isso aí. A gente tem que olhar para a educação infantil, né, nas escolas, para primeira infância, para a infância, como uma fase importantíssima por si só, né? Mas que ela é estruturante para o que vai vir ali na frente.